Olá, meu nome é Mariana Guimarães e eu sou engenheira da UIC Brasil. E eu estou aqui para ministrar esse curso de fadiga. E agora eu vou seguir com o conteúdo teórico do módulo 5 sobre carregamentos variáveis. A aula de hoje é uma breve aula onde vou apresentar alguns conceitos básicos da abordagem εn. A abordagem com a curva εn é bastante usada nos dias atuais e é muito interessante quando estamos em regiões de alto nível de tensão, pois é muito mais difícil medir as tensões altas do que as deformações. Essa abordagem também é muito usada em espécimes com entalhes, pois na raiz dos entalhes é muito mais difícil medir tensão, mas também é relativamente fácil medir ou estimar deformações. Então, aqui nesse gráfico, a gente consegue ver que em regiões de alta tensão, a gente chama de baixo ciclo, são regiões que a gente tem alguns problemas de medição de tensão. Então, a gente tem que usar outros métodos para calcular a vida em fadiga. Nesse momento é que entra o método εn, a vantagem desses métodos, né? Outra informação interessante é que o comportamento tensão por deformação do material, em casos de carregamentos cíclicos, pode se alterar grandemente dos casos de carregamento monotônico. Vamos dar uma olhadinha nisso? Diferença entre os comportamentos, entre os comportamentos da curva tensão e deformação, quando a gente está considerando carregamentos e descarregamentos monotônicos ou carregamentos e descarregamentos cíclicos. Aqui nessa primeira imagem, aqui nós temos um gráfico de carregamento e descarregamento monotônico do teste de tensão-deformação. Esse teste é simples, né? Ele consiste em carregar tensões no material e medir a deformação da amostra, e depois descarregar para tentar entender o quanto de deformação foi permanente. Aqui a gente consegue ver que no momento em que ele está carregando, né, as tensões vão se aumentando e as deformações vão aumentando de forma linear. Em algum momento ele rompe um limite e começa a perder a característica linear e a curva começa a se inclinar um pouco mais. Nesse momento a gente termina o carregamento e começa o descarregamento da amostra. Quando a amostra é descarregada, a linha de tensão ela começa a cair também linearmente. Então, a deformação total que ocorre durante o processo de carregamento, ela vai ser composta pelo somatório entre a componente plástica e a componente elástica. A componente elástica aqui poderia ser medida tanto aqui nessa primeira fase da reta, como na segunda reta de descarregamento. A gente escolhe o descarregamento como sendo a melhor parte para a gente medir, porque é melhor para visualizar, né? Então, a gente tem que o somatório do εt é igual a εe mais εp, como está aqui nessa equação aqui em cima. A parte elástica, linear elástica, ela simplesmente é a relação entre a tensão pelo modo de elasticidade ou inclinação dessa reta aqui. E a parte plástica, ele já é um pouquinho diferente. Ela é a tensão pelo K, esse K é um coeficiente de resistência, elevado a 1 sobre N. N é o coeficiente de endurecimento. Então, a partir daqui, nós temos a equação para obter as deformações totais, né? No caso de teste de deformação cíclica, é feita uma variação de deformação ao invés de tensão. Então, a gente vai deformar ao redor de limites, né, de uma deformação máxima e deformação mínima, e a gente mede a tensão. Isso é usado, né, para captar os aspectos de deformação plástica do material. Nesse gráfico aqui, a gente consegue ver que nós temos tensões trativas positivas, né, como tensões negativas ou compressivas. E a diferença entre os dois gráficos, né, está na questão de que as deformações plásticas cíclicas ocorrem mais aqui e está associada a movimentações de discordância. Enfim, a amplitude de deformação total, ou εt,
ele pode ser calculado, essa amplitude pode ser calculada, a curva de amplitude, né? Ela pode ser calculada pela soma da amplitude de deformação elástica e a amplitude de deformação plástica. E aí a gente pode plotar essa curva para essa curva de deformação, de log de deformação, da amplitude de deformação pelo log da vida. A gente pode plotar aqui de forma que a gente faça um somatório entre a parte plástica, que é essa verdinha, e a parte elástica, que é essa azulzinha. Tanto a parte plástica como a parte elástica, a gente consegue obter através da relação de Baskin. Então, se a gente tem as deformações iniciais, a gente consegue obter, né, o gráfico de Baskin, né? O gráfico não, a equação de Baskin. E a gente tendo essas duas linhas aqui, é simplesmente somar para encontrar a linha de vida total. Aqui a gente consegue ver que há altas deformações, aqui, ou seja, nessa região de altas deformações, a vida é mais baixa, a parte da curva plástica ela é mais atuante. Já em baixas deformações e vidas mais altas, o que é mais atuante é a linha de vida elástica. Assim, existem muitos pontos interessantes com a abordagem εN, como a influência de tensão média, efeitos de acabamentos, outros fatores. Aliás, várias outras informações. Mas essas estão fora do escopo desse curso mais introdutório. Então é isso, gente. Essa microaula, né? Eu espero que vocês tenham compreendido bem esses conceitos básicos da abordagem εN. Na próxima aula, nós vamos para a aula 4 do módulo 5, onde vamos fazer um exemplo de estimativa de vida em fadiga e, enfim, finalizar o curso. Então, até breve, espero vocês na próxima aula. Muito obrigada pela atenção até aqui e até lá.